E aí, pessoal, tudo bem? No vídeo passado, a gente conversou um pouco sobre os 50 anos do triunfo da Unidade Popular, que foi essa coalizão de partidos de esquerda que elegeu Salvador Allende no Chile em 1970. Hoje, 11 de setembro, infelizmente não é uma data tão feliz, né? Não é uma data a ser comemorada, mas é uma data a ser relembrada. Não é o 11 de setembro de 2001, é o 11 de setembro de 1973. A data em que Salvador Allende foi assassinado no Chile, eu não direi nem com apoio, né? Com a estrutura completa, com interferência direta dos Estados Unidos e o apoio que, no caso, derrubou o governo do Allende e instituiu uma ditadura sangrenta que vigorou por 17 anos, torturou, assassinou e sumiu e desapareceu com milhares de pessoas no Chile, tá? O vídeo de hoje não vai ser um tanto sobre o histórico. O histórico, se você quiser, assiste no vídeo do GTV passado. Hoje eu vou falar de alguns elementos que já estavam presentes nessa ofensiva imperial dos Estados Unidos no Chile, lá nessa década de 70 já, e que ainda estão presentes hoje na atuação dos Estados Unidos aqui com a América Latina. Tem gente que ouve a palavra imperialismo e acha que é coisa muito do passado, que é esse apego, né, dos marxistas a uma nomenclatura para dar um peso para as coisas e não consegue entender exatamente por que esse termo ainda é utilizado e por que a gente ainda fala de dominação imperial dos Estados Unidos para com a nossa região em pleno 2020. E a gente vai falar de alguns motivos por que isso ainda acontece e quais são essas ferramentas que ainda estão presentes. A primeira delas é o bloqueio econômico. Os Estados Unidos fazem uso dessa ferramenta há bastante tempo. Com o Chile não foi diferente. O governo da Unidade Popular, né, que vigorou de 70 até 73, que foi quando o golpe derrubou esse governo, ele sofreu uma série de boicotes. Por um lado, pela burguesia nacional, né, que estava tentando produzir uma crise de abastecimento interna para desestabilizar o governo. Era uma crise de abastecimento que também estava tentando ser produzida pelos Estados Unidos. Eles também estavam apoiando isso com o bloqueio econômico. Hoje, a gente já nem fala mais só de bloqueio econômico, né? A gente fala de bloqueio econômico, comercial e financeiro. E por quê? Para dar ênfase em todas essas faces, né? A gente não tá vendo mais hoje só essa questão do bloqueio das relações comerciais, ou seja, o bloqueio econômico não se trata somente dos Estados Unidos impedir que um país negocie com suas próprias empresas nacionais, etc. Hoje o bloqueio econômico ele tem outras faces são tentáculos mesmo, de modo a sufocar os governos e as experiências aí que eles estão tentando derrubar. Isso se faz presente em várias das experiências. Isso aconteceu no Iraque, aconteceu no Chile, acontece com a Venezuela, acontece com Cuba. Quando eu falo financeiro, por exemplo, é um pouco sobre o papel do sistema financeiro nesse sufocamento, que hoje não é um papel diminuto, né? É um papel central. O acesso às riquezas e às divisas pelos países está cada vez mais dificultado. A gente cansa de ver notícia aí de que o bloqueio econômico fez com que tal país impeça que as divisas, por exemplo, da Venezuela que estão lá possam ser acessadas, que o capital, por exemplo, de uma estatal de petróleo venezuelana que está localizada nos Estados Unidos não pode ser acessado, fica bloqueado. Os Estados Unidos bloqueou e botou à disposição do Guaidó. Tem uma série de exemplos disso e o Chile não foi diferente. O Chile também experienciou esse bloqueio. E a gente segue vendo essa tática acontecer. A justificativa que os Estados Unidos dão é que o bloqueio tem por objetivo fazer com que os países derrubem esses governos e que a população possa ser salva, né, desses governos aí que eles colocam como autoritários. A realidade é que os exemplos mostram que o bloqueio econômico não surte esse efeito, não faz com que as experiências que estão em vigência parem de existir, mas o efeito prioritário que ainda segue sendo observado é o sofrimento das populações, né? A gente vê que quem sofre mesmo é a população. E aí fica um pouco contraditório, na minha opinião, né? Como é que um país que tá aí falando que quer defender os direitos humanos, através do bloqueio econômico, fazendo as populações sofrerem, né? Sem acesso a recursos, sem acesso a abastecimento, pode realmente defender os direitos humanos. É esse ciclo aí que a gente tem que observar. O bloqueio econômico ainda é uma ferramenta muito utilizada como método de punição mesmo aos países como Cuba, como Venezuela, como Nicarágua aqui na América Latina. É uma ferramenta muito pouco privilegiada do ponto de vista das mídias, né? A gente dá pouco peso pra essa arma, né? Que é utilizada contra os países da América Latina e do Caribe, contra outros países. E é uma ferramenta que ajuda muito a entender muitas das nossas realidades aí. A gente vê, por exemplo, a mídia bater muito na capacidade de governo, por exemplo, do Maduro, ou na capacidade de governo da Nicarágua, ou na ditadura cubana, mas ninguém fala dos efeitos que o bloqueio econômico, comercial e financeiro tem pra economia desses países, né? E na dificuldade que é gerir países que estão baixo esse tipo de medidas, né, porque são várias. A segunda ferramenta que ainda é muito utilizada pelos Estados Unidos e que já era utilizada no Chile em 1973
é a cooperação militar, escancarada, tá? A gente, naquele documentário que eu indiquei aqui nos stories semana passada, quem ainda não assistiu, eu sugiro que assista. É um documentário que tá disponível no YouTube, de 3 episódios, são 3 partes, é um documentário um tanto longo, que se chama A Batalha do Chile, do Patrício Guzmán. E esse documentário mostra bastante dessa questão da cooperação militar. Mostra, por exemplo, isso a gente já tem amplamente documentado hoje, tá? Que existiam alguns agentes da CIA em território chileno, treinando não só o exército chileno pra tomada do poder, mas grupos de facções de extrema direita, né? Eu falei do Pátria e Libertar na semana passada. Existe já documentação que comprova a ligação dos Estados Unidos com treinar essas milícias armadas. E a cooperação militar é um elemento que também segue em plena vigência. Não só no Chile a gente viu essa presença, mas aqui hoje com a Venezuela, por exemplo, é uma questão que os Estados Unidos segue reiteradamente tentando fazer acontecer. Hoje a gente vê muito forte relacionado à Colômbia. Os Estados Unidos têm tentado trabalhar por uma invasão na Venezuela, utilizando a Colômbia e o governo do Ivan Duque como um aliado para isso. Eu postei um vídeo no canal há tempos atrás falando um pouco sobre essa escalada da questão militar. Eu vou deixar aqui na descrição do IGTV para vocês que quiserem assistir, para também assistirem. Eu falo um pouco desse vídeo mais longamente sobre os exercícios militares, conjuntos, sobre treinamento, sobre uma série de coisas que tem acontecido, inclusive com a participação do Brasil. O terceiro elemento que eu queria salientar aqui da atuação imperial dos Estados Unidos, não só aqui na América Latina, mas como pro resto do mundo, é o rastro de morte que eles deixam, né, com essa atuação. O 11 de setembro de 2001, que derrubou as Torres Gêmeas nos Estados Unidos, deixaram um número de 2.996 mortos, que é um número bastante alto. A ditadura no Chile, que eles ajudaram a promover e instituir, para além de assassinar o Salvador Allende, que é um grande mártir e um grande símbolo aí para nós, que lutam contra a dominação imperialista dos Estados Unidos, deixou, segundo números das Comissões da Verdade do Chile, mais de 40 mil torturados, não sei quantos mortos e desaparecidos, são números astronômicos. Até a própria guerra do Iraque, que foi uma resposta, né, ao atentado das Torres Gêmeas, é curioso que a gente não tem esses números de iraquianos que foram mortos, né, durante esse período. Tem algumas tentativas de organizações de levantar esses dados. A gente tem muito pontuados pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos o número de mortos estadunidenses do período da guerra do Iraque, né, da invasão do Iraque. Mas de iraquianos a gente tem muito poucos, tá? Segundo um índice que eu achei de um desses institutos que tentam levantar esses números, as cifras de mortos dos iraquianos passam de 97 mil pessoas, chegam até 105 mil pessoas, 105 mil mortos. Para além dos estadunidenses mortos também, né, que é uma cifra, obviamente, que muito menor. Então, a atuação imperial dos Estados Unidos, ela deixa sempre um rastro de morte. E é isso. Esse vídeo tem por objetivo render as minhas homenagens a todos os lutadores chilenos, ao Salvador Allende e a todas as pessoas que resistiram e que foram vítimas desse regime sangrento. É preciso lembrar para que nunca mais aconteça, é preciso que nós tenhamos nossos olhos bem abertos ao que acontece aqui na nossa região e que nós não nos iludamos com uma perspectiva entreguista e aliada ao imperialismo, porque os interesses dos Estados Unidos não coincidem com os nossos, tá? Mais pra frente eu devo fazer mais alguns vídeos aqui no IGTV falando um pouco sobre outros elementos mais novos aí da atuação imperial dos Estados Unidos, como o lawfare, que é essa perseguição por meios jurídicos. Quero falar um pouco mais sobre a dimensão da questão do bloqueio financeiro, né, e como esse controle por meio do sistema financeiro internacional afeta as experiências aqui na América Latina e no Caribe, principalmente as que estão indo contra uma perspectiva dos Estados Unidos e outros elementos mais, tá bom? Se você gostou desse vídeo, me siga por aqui, compartilhe ele por aí e me siga no YouTube também, porque eu tenho um canal por lá. Eu me financio esse projeto com Apoia-se, com um apoio independente. Espero que você possa colaborar também, considere, e até a próxima.